Aproveito já para chamar a Mariana Janjá como Américo Martins, que eu estou com um time de peso a essa hora da tarde aqui no Brasil Meio-Dia, 1h47. Vamos falar de Estados Unidos, minha gente, porque a pré-candidata pelo Partido Republicano, a Nikki Haley, perdeu as primárias de Nevada, segundo a projeção da CNN. E o nome de Trump, é importante lembrar, ele nem estava na cédula. Só que mesmo assim, os eleitores de Nevada preferiram não votar em Haley, nem nos outros dois nomes disponíveis. Então a Mariana vai detalhar para a gente esse cenário agora em que Nikki Haley ficou para trás de novo. Conta para a gente, Mariana, boa tarde para você. Oi, Muriel, Américo, boa tarde a todos. Pois é, Muriel, olha, do ponto de vista prático, do número de delegados para que se chegue, à nomeação do partido, essas prévias eleitorais de Nevada não fazem tanta diferença, mas não deixa de ser, é claro, uma derrota vergonhosa para Nikki Haley e num estado importante. Nevada é um dos estados pêndulo aqui, ou seja, que podem votar tanto para o candidato democrata quanto para o candidato republicano. É um dos estados onde a disputa eleitoral realmente acontece. E as pessoas realmente preferiram até fazer isso como um sinal de protesto, um sinal de que realmente não querem a Nikki Haley, então os republicanos de Nevada, votando ali na opção da cédula eleitoral que dizia nenhum dos candidatos acima. Na prática, só Nikki Haley mesmo estava concorrendo com a candidatura ainda valendo, já que todos os outros, menos ela e Donald Trump, desistiram das pré-candidaturas. O que aconteceu em Nevada, Muriel, foi algo único aqui nos Estados Unidos, porque o Estado determinou que faria primárias eleitorais, que esse seria o jeito de escolher ali o candidato do partido no Estado. Mas o Partido Republicano discordou dessa decisão e resolveu fazer caucus, que é aquele outro tipo de votação que se parece mais como uma reunião. Então o Comitê Republicano disse que não aceitaria o resultado das primárias, aceitaria apenas o resultado do caucus. Com isso, Donald Trump concorreu apenas no caucus, concorreu e ganhou. E Nikki Haley se inscreveu nas primárias e teve esse resultado, então, que acabou sendo, claro, vergonhoso, ali para Nikki Haley. Imagina só, os eleitores preferirem escolher ali, votar no nenhum dos outros candidatos do que votarem no seu nome, Então, Donald Trump sai vitorioso dessas prévias um tanto quanto esquisitas em Nevada, Até mesmo os eleitores do estado reconheceram que realmente o que aconteceu nesse ano em Nevada foi algo fora do comum aqui, tendo duas prévias eleitorais de dois jeitos diferentes, um dos candidatos em cada uma das prévias. Então, por isso que eu digo que na prática isso não impacta tanto a questão do número de delegados, mas tem um peso político, especialmente para Nikki Haley, que vem insistindo na ideia de que não vai abandonar a pré-candidatura, de que vai sim concorrer nas prévias da Carolina do Sul, o estado onde ela foi governadora, e de que vai seguir com essa pré-candidatura pelo menos até a super terça, dia que vários estados aqui têm as prévias eleitorais, e isso a Nikki Haley remando ali quase que contra a maré, ainda mais agora depois desse resultado de Nevada, porque Donald Trump já provou a sua força e o seu apoio dentro do eleitorado em Iowa, em New Hampshire, agora em Nevada. Nikki Haley sofreu mais uma derrota, mas a equipe de campanha dela já se pronunciou dizendo que eles estão muito focados agora na Carolina do Sul, ou seja, Nikki Haley vai continuar, e isso, Muriel, incomoda Donald Trump. Apesar das vitórias dele, das derrotas de Nikki Haley, Trump ainda se sente incomodado por Nikki Haley não abandonar a corrida eleitoral como outros pré-candidatos fizeram. Então agora o foco está na Carolina do Sul, onde se a Nikki Haley perder no próprio estado onde ela foi governadora, aí sim é uma derrota capaz de enterrar a pré-candidatura dela de vez, apesar dela dizer o contrário, dizer que vai continuar até a super terça. Muriel. Vamos seguir falando justamente sobre esse cenário, porque a Mariana explicou muito bem para que a gente entenda um pouco de que situação que a Nikki Haley agora se encontra, agora com o Américo. Porque, Américo, a gente está acompanhando Nikki Haley falando desde o começo, desde as primeiras prévias principalmente, que existem muitos outros estados, que ela vai continuar, que ela não vai desistir. Se Carolina do Norte, que é o estado em que ela foi governadora, se ela conseguir um revés, se Donald Trump realmente vencer, que é o que realmente está apontando para o cenário, pelo que a gente tem visto nas últimas prévias, aí sim a gente tem essa chance muito confirmada de que ela sim deve sair da disputa, ou então o cenário pode acontecer antes, levando em consideração que as doações para a campanha podem começar a diminuir também, uma vez que percebem que ela também não está conseguindo ganhar força em nenhum outro estado. Américo?
Exato, Muriel. A Mariana explicou muito bem para a gente essa confusão que é o sistema eleitoral, especialmente lá no estado de Nevada. E, para resumir a história, a Nikki Haley perdeu para ela mesma. Ela estava sozinha, basicamente, nessa primária e acabou perdendo, obviamente, para o fantasma do Trump, que nem estava na cédula eleitoral. Então, foi uma derrota, como a Mariana disse, vergonhosa para a ex-governadora da Carolina do Sul, e a disputa no estado dela no dia 24 de fevereiro vai ser essencial para ela ou desistir de uma vez da campanha ou eventualmente continuar. Mas para ela continuar, ela teria que ganhar ou estar muito próxima do Donald Trump. Trump esse também está enfrentando grandes dificuldades na justiça, como a gente viu ontem, né? Um tribunal de apelações federal decidiu que ele não tem fundamento na sua tese de defesa com relação à tentativa de golpe de Estado do dia 6 de janeiro, quando foi invadido o Capitólio lá nos Estados Unidos. Ele alegava que, como ele era presidente na época, ele tinha imunidade. Ou seja, ele estava se colocando acima da lei. Dizia que, como presidente dos Estados Unidos, ele podia fazer o que bem entendesse. Obviamente, a Corte de Apelações Federal, composta por 3 juízas, determinou por unanimidade que ninguém está acima da lei e que o Trump não tinha, obviamente, imunidade para atentar contra a democracia dos Estados Unidos. Mas o Trump, obviamente, já se colocou mais uma vez como vítima, dizendo que ele está sendo perseguido pelo sistema judicial americano e por um suposto grande esquema de coisas que persegue o Trump politicamente e o americano médio. A estratégia do Trump com relação a isso, Muriel, ele está sendo acusado, vamos lembrar, em 4 casos criminais diferentes, com 91 acusações contra ele. Muito possivelmente ele vai ser condenado em algumas dessas acusações, que são das mais variadas possíveis. Agora, ele está usando 2 estratégias aqui. Primeiro, tentar postergar esse processo o máximo possível. Ele vai muito provavelmente apelar para a Suprema Corte, porque ele quer que uma decisão só saia depois das eleições, porque obviamente, se ele for de fato condenado, algumas pessoas podem decidir não votar nele, mesmo que tenham alguma simpatia. E por outro lado, vai insistir o tempo inteiro nessa posição de se colocar como vítima, uma coisa que tem acontecido muito, não só nos Estados Unidos, mas com muitos políticos e muita gente que andou apoiando golpes em vários lugares aí do mundo. Muriel. Perfeito, Américo. E rapidamente, para a gente encerrar essa edição do Brasil Meio-Dia, aproveito para perguntar para a Mariana sobre o cenário com os democratas. Temos Joe Biden despontando entre os favoritos, praticamente aí sem outros rivais, sem outras pessoas para conseguir disputar essa candidatura como presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Quero te ouvir sobre esse ponto também. E a que pé que anda essas prévias dos democratas? Isso, Muriel. Joe Biden, na verdade, tem outros 2 nomes que o desafiam ali em busca pela nomeação. Um deputado democrata, o Gene Phillips, de Minnesota, é um deputado muito rico, ali com dinheiro para gastar na campanha eleitoral. E a escritora Marianne Williamson, que ficou conhecida aqui até como a guia espiritual da Oprah. Ela fazia várias participações aqui em programas como o da Oprah. Então, são esses 2 nomes, mas que, na verdade, não representam, na prática, um desafio realmente para Joe Biden, porque ele é o presidente em exercício. Então ele deve disputar sim a reeleição. Nunca na história moderna aqui nos Estados Unidos aconteceu de um presidente em exercício não ser escolhido para disputar a reeleição. Então tem esses 2 nomes, mas Joe Biden vem ganhando sim as prévias eleitorais, e isso no momento, Muriel, em que ele passa por uma crise de baixa popularidade, né? Então a questão com Joe Biden não é nem o resultado das prévias, já que já se sabe que ele vai ganhar, mas é exatamente, não é o resultado de quem vai ganhar, mas sim a quantidade de pessoas que vão até as urnas, quantas pessoas vão votar, porque isso mostra a capacidade de Biden de fazer com que as pessoas saiam de casa para irem votar nesse momento em que menos da metade da população americana aprova o governo dele, segundo as pesquisas. Muriel. Mariana Janjaco, Américo Martins, muito bom ouvir os dois. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês por aí.